tem um coração em missões, né? Viaja o mundo inteiro aí, várias partes do mundo aí, acompanhando missionários. E inclusive o pastor Jefferson está sendo na liderança do pastor Feitosa. Pastor Feitosa lá na Polônia, na Cracóvia. Há pouco tempo ele esteve conosco aqui. Nós oramos pelo pastor Jefferson, contribuímos um pouco financeiramente com o ministério dele. E é uma bênção, amém? Nosso espírito, nosso coração está ligado no reino de Deus, amém? Quantos tem o coração no reino de Deus? Você pode dizer amém? Vamos receber o servo de Deus com aplauso ao nome do Senhor Jesus. Obrigado, pastor. Graça e paz, povo de Deus, amém. E nós somos muito gratos a Deus pelo coração missionário da igreja, e tem abençoado o nosso casal de missionários que estão lá em Cracóvia. E através dessa cooperação com essa igreja, nós já temos uma célula em Cracóvia, amém? Já temos uma célula funcionando, e ele vai para 3 meses agora, que está lá. Então Deus abençoou de uma maneira extraordinária. Em primeiro lugar, um milagre foi ele ter alugado uma casa no seu próprio nome. É difícil, é quase impossível um estrangeiro alugar uma casa em seu próprio nome em outro país. Sempre precisa de alguém, de uma pessoa intermediária, esse primeiro contrato, de pagar uma caução enorme, mesmo assim. Mas o Jefferson e a Vera já conseguiram, já estão num apartamento bem aconchegante, e já começaram os relacionamentos, e a primeira célula já está em andamento, amém? Um dia desse ele me ligou: pastor, vamos alugar o templo. Eu digo: não, calma, homem, calma, vamos primeiro fortalecer essa célula, calma aí, vamos lá, vamos com calma. Já está empolgado, já está, e é bom que esteja, que o coração dele seja assim, alegre, empreendedor, né? Mas graças a Deus estamos crescendo. E lá da Cracóvia, que é o leste europeu, nós queremos entrar, né, em todas as nações que fazem parte do leste europeu, e também ser uma porta de entrada para a Ásia, né, para os confins da terra. E nós estamos orando por isso. E essa semana eu tive uma notícia muito boa, conversando com o meu pastor Raimundo Nonato, e já há algum tempo ele me autorizou a falar sobre os confins da terra, e eu tenho falado, pregado, mas essa semana ele diz: nós vamos entrar nos confins da terra. Eu digo: opa, glória a Deus. E espero que em nome de Jesus ainda esse ano nós estejamos já com um projeto de entrarmos talvez na Tailândia, Mianmar, Vietnã, Laos, algum desses países lá que são perseguidores da igreja. Como vocês estão aqui pelo DIP, né? Com certeza vocês sabem lá os 50 países mais perseguidores da igreja, e algum desses nomes que eu citei estão lá naquela lista, amém? Então oramos a Deus que nós possamos avançar em nome de Jesus. A nossa missão já está em 11 países, já estamos em 4 segmentos menos evangelizados do Brasil, que são os povos indígenas, ribeirinhos, quilombola e sertanejo. Então nossa igreja, nossa missão está trabalhando com isso, e queremos avançar ainda mais para atingir de uma maneira intensa o coração das pessoas com o evangelho de Jesus Cristo, amém? Muito bem, nesses 3 dias, começamos sexta-feira, não, foi ontem, desculpe, 3 encontros, né? Esse é o nosso 3º encontro. Começamos ontem à noite, hoje pela manhã, mas pareceu 3 dias. Eu acho que eu passei muita coisa, muita informação. Espero que a gente tenha conseguido passar de uma maneira que você venha a compreender o que foi passado, né? E na nossa primeira palestra, só para recapitular, né, nós falamos dos atributos de Deus em relação a nós com a salvação, e que nós precisamos trazer para dentro da nossa casa, para que a nossa casa diminua o conflito e também possa santificar os relacionamentos. Vocês lembram qual foi os 3? Graça, perdão e aceitação. Tá, aprenderam mesmo. Hoje pela manhã
para atingir o propósito de Deus, nós falamos de 3 também elementos importantes para que a gente possa atingir o propósito, que é que a família seja uma família parecida com Jesus. Eu falei de um amor visível, né? Depois falei pelo quê? Provisão afetiva, e terceiro, colocação de limites. Aleluia, está aí na anotação. Valeu, glória a Deus por isso. Bom, eu queria, passa bem aí, eu queria, eu estou trabalhando para ter um canal do YouTube, onde eu possa divulgar mais minhas palestras, meus ensinos. Joga aí na tela, pronto. Não sei se apagar, eu acho que dá para você, com esse QR Code, né? Você pode ir lá, tem vários, vai aparecer todos os meus canais, se com seu celular você apontar para aí. Mas eu quero que você se inscreva, no meu canal do YouTube, amém? Eu preciso chegar a 1000 inscritos, tem menos de 200 lá. Aí vamos chegar aí a 1000, para que eu possa dinamizar meu canal e possa pôr mais conteúdo, mais material para abençoar o povo de Deus, amém? Então aí com esse QR Code você pode, e eu quero convidar você, depois eu vou pedir ao pastor para pôr também no grupo da igreja um link, e se você puder, né, nos segue e compartilha, porque a gente poder chegar aos 1000, tá bom? Amém? A próxima página aí, eu quero apresentar a minha família. Essa aí é a minha família, amém? A minha esposa Elane, que não pôde vir estava tudo certo para ela estar aqui comigo desde ontem, mas uma gripe forte, essa virose pegou ela, né? Estou aqui em oração, debaixo de oração, me selando para não pegar para não pegar o vírus também, né? Mas ela infelizmente não pôde ir, está aí no centro, eu e a minha esposa. Nós temos 3 filhos, a Dalit, que é essa primeira aqui, bem à minha direita, a Daiane, essa de azul ao lado da minha esposa, e o Caleb, esse último aí com a namorada dele, é o meu filho Caleb. Então é a Dalit, Daiane e Caleb. E nós temos 6 netos. 6 netos. Ah, ficou melhor, né, poxa? 6 netos. Os 5 pequenos aqui na frente. E essa que está do meu lado é a Júlia. A Júlia é a neta que nós criamos. Então ela é filha neta. Ok? Antes de vir para cá, fui deixar ela lá, porque ela ia servir no culto de crianças. Deixei ela lá na nossa igreja para ela servir o culto de crianças. Então, essa aí é a nossa família, 3 filhos, 6 netos, ainda vai chegar mais netos em nome de Jesus, amém? Então, essa é a nossa família. E hoje à noite, para fechar a nossa conferência, eu quero falar sobre um tema, o despertar da paternidade. O despertar da paternidade. Ainda falando sobre esse tema de família, sobre esse tema de que nós precisamos vencer os desafios geracionais, e já nesses 2 dias eu deixei muito claro, e é por isso que eu pedi essa música, eu fiquei alegre já pedi em várias igrejas, nenhuma cantou, mas aqui foi a primeira que eu pedi, o pessoal aprendeu rápido e já cantamos aqui, então de parabéns, viu? Jesus é o centro, Cristo é o centro, Jesus é o centro de tudo o que há. A maneira como nós restauramos nossa casa é através de Jesus, né? E eu quero dizer uma coisa para você, há um avivamento que já começou, amém? Há um avivamento que já começou. Esse avivamento, como todos os grandes avivamentos que aconteceram, não aconteceram em um lugar importante, com muita gente, não. Foram um grupo desconhecido de pessoas que começaram os grandes avivamentos, numa rua, numa célula, debaixo de um pé de árvore. Os grandes avivamentos começaram assim. E os grandes avivamentos também não teve uma pessoa famosa que puxou esse avivamento, não. Foram pessoas anônimas, cristãos simples que despertaram o avivamento. Então deixa eu te dizer uma coisa, o avivamento, o último grande avivamento antes da volta de nosso Senhor Jesus Cristo,
já começou. Amém? E esse avivamento não é uma questão de lugar, é uma questão de busca. Presta atenção. O avivamento não é uma questão de lugar, é uma questão de busca. Avivamento não é para quem quer, é para quem busca. Amém? Eu estou buscando esse avivamento desde o final de 2019. Desde o final de 2019, quando o Espírito Santo me confrontou com a volta de Cristo, eu estava meditando em Mateus capítulo 25, a parábola das 10 virgens, e o Espírito Santo disse bem forte em mim: Feitosa, acenda a candeia, encha a vasilha, o noivo se aproxima. Aleluia. Jesus está voltando. Te prepara, acorda aí, crente, que Jesus está voltando. Então essa declaração, essa frase, tem 3 verdades embutidas nela. Primeiro, que a igreja precisa estar preparada, acender a candeia. Segundo, que a igreja precisa estar cheia do Espírito Santo, encher a vasilha. E terceiro, a igreja precisa viver com a expectativa alegre da volta de Jesus. Eu tenho tanta certeza, mas tanta certeza, que Jesus vai voltar breve. Eu entrei em crise, eu estava reformando, ainda estou reformando minha casa lá, e eu dizia assim: para que eu vou reformar essa casa se Jesus está voltando? Vou entregar para o anticristo reformada? Vou nada, ele que termine. Mas depois da parábola das 10 virgens, tem a parábola dos talentos. Continue trabalhando, né? Então uma fala de estar preparado, e a outra fala: continue negociando, continue trabalhando. Então eu, depois de vencer essa crise, eu decidi agora no segundo semestre que eu vou tomar de novo a reforma da minha casa. Eu vou continuar, está parada lá, está tudo parado, mas eu vou tomar agora no segundo semestre. Então o que eu quero dizer para você? Que você precisa acordar. Jesus está voltando. Ele está tão perto, que eu já sinto o cheiro do noivo. O perfume do noivo já dá para ser, já está exalando no ar. Eu disse, acho que foi hoje pela manhã, o cosmo todo está preparando para isso. Alguma coisa vai acontecer. Os cientistas estão admirados porque o centro magnético da Terra se altera cada vez mais rápido de um período para o outro. As correntes marítimas mudaram o seu rumo. Cosmos, aliás, meteoros, como é o nome? Cometas, nunca passaram tão perto da Terra como estão passando agora. E os cientistas estão pondo a mão na cabeça: o que está acontecendo? Eu sei o que está acontecendo. É Jesus que está voltando. Amém? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A igreja primitiva falava, essa é uma palavra aramaica, maranata, que quer dizer ora vem, Senhor Jesus. Se complementa assim. Mas quando a igreja primitiva, alguém se reuniam, alguém gritava no meio da igreja: Maranata! Meu irmão, era um Pentecoste. A igreja toda começava a entrar numa alegria, num derramado do Espírito Santo muito grande. Então nós agora precisamos estar alegres com a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Não tenha dúvida que os caos, as guerras, os sistemas políticos que estão querendo levar o caos para as nações é uma preparação para o governo do anticristo. E nós precisamos estar preparados. Amém? Então eu quero antes de falar sobre o despertar da paternidade, eu quero deixar 2 coisas claras para você. Quando eu estou falando de despertar da paternidade, eu estou jogando uma responsabilidade maior nos homens da igreja. Amém? Mas não estou isentando as mulheres. Eu quero deixar isso bem claro. Amém? É certo que o despertar da paternidade deve iniciar pelo homem. Mas não está condicionada somente a isso, porque a paternidade é de Deus em relação a nós. E o melhor modelo, como eu falei para vocês nesses 2 dias, de manifestar a presença de Deus, a realidade de Deus para o mundo, é a família. Porque na família nós temos a essência da Trindade, do Deus triuno. Na família nós temos essa essência do Deus triuno se manifestando. Na figura
da família, com o pai, a mãe e o filho, como Deus Criador, o Deus Consolador e o Deus Redentor, o Pai, o Espírito Santo e o Filho, Jesus Cristo. Então, eu quero falar hoje mais direcionado a homens, sim, mas com toda certeza, cada pessoa, cada cristão, aquilo que Deus fala para o homem, Ele também fala para a mulher. Amém? Sabia disso? Eu quero deixar isso claro para você, porque quando você lê Efésios, nós usamos um pouco de Efésios hoje pela manhã, capítulo 5, lá diz que a mulher precisa respeitar o marido e o marido precisa amar a mulher. Mas o que Deus está dizendo para o homem também está dizendo para a mulher também precisa amar o homem. E aquilo que Deus está dizendo para a mulher, que deve respeitar o seu marido, está dizendo para o homem também precisa respeitar a mulher. O que é que a Bíblia está falando aí? Porque o que é natural, o que é contrário à natureza, Paulo está intensificando, porque, como eu disse, para o homem não é muito natural essa questão das emoções, porque ele é pragmático, e para a mulher, desde Eva, tem uma resistência contra a autoridade do homem, então por isso precisa respeitar. Mas quando as duas coisas acontecem nas duas vias, o homem amando a sua mulher e respeitando-a, será amado e respeitado. Aí você pergunta, o que é primeiro, pastor, o homem ou a mulher? Isso é aquela discussão do ovo e da galinha, né? Já tem século. O que é que vem primeiro? Vem primeiro aquele que primeiro percebe. Se você percebe que está fraquejando nisso, começa a ministrar isso na sua casa, amar e respeitar o seu marido. Se você percebe, homem, que isso está faltando na sua casa, seja o primeiro a mudar isso, porque a mudança não começa no outro, começa em você. Amém? Hoje de manhã nós terminamos, acho que foi hoje de manhã nós terminamos orando, não foi? Se tem um lugar para começar, que seja lá em casa, e se tem uma pessoa, que seja eu. Amém? Glória a Deus. Então eu quero te convidar a ficar em pé mais uma vez, para a gente orar, levando cativo a nossa mente, a mente de Cristo. O apóstolo Paulo ensina isso nas suas cartas, que o nosso pensamento deve ser levado cativo à mente de Cristo, que nós precisamos transformar a nossa mente pela palavra, e mente transformada, atitudes transformadas também. Não adianta mudar só aqui, nós temos que alterar o comportamento também. Amém? Então, se você tiver liberdade, põe a mão na sua cabeça e repita essa oração comigo. Diga assim: Senhor Deus, no nome poderoso de Jesus, eu abro a minha mente para receber tudo aquilo que vem do céu. Eu só quero aquilo que vem do céu. Por isso agora eu decido levar a minha mente cativa à mente de Cristo. É no nome dele, pelo poder dele, que eu faço essa oração. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pode sentar. Papai querido, nós declaramos nossas mentes levadas cativas à mente de Cristo, no nome de Jesus. Então, todos nós temos alguma dificuldade e limitações quando queremos passar os valores do céu para outras pessoas. Todos nós. Isso é limitado por causa da nossa natureza humana, carnal. E constantemente, diz o livro de Gálatas, que nós estamos em constante conflitos. O espírito contra a carne e a carne contra o espírito. Ou seja, nós estamos nessa luta constante. O que é que eu sigo? Os desejos da minha alma ou os valores do meu espírito? O que é que eu vou seguir? Qual é o caminho que eu vou trilhar? Então essa luta é constante em todos nós. E assim também nos homens. Nós, como pais, temos limitações e dificuldades em passar, às vezes, esse valor da paternidade que condiz com a paternidade de Deus. E na verdade o papel do sacerdócio é do homem. O sacerdócio no Novo Testamento é universal. Todos nós, todos homens e mulheres, jovens e crianças,
adultos, idosos, todos nós, segundo a perspectiva do Novo Testamento, somos sacerdócio real e nação santa. Contudo, a responsabilidade do sacerdócio da casa ainda continua, e até Jesus voltar, continuará com o homem. Nós somos os iniciadores. Nós é que devemos tomar a iniciativa. Nós, homens, é que devemos levantar o altar em nossa casa. Eu disse esses dias: todo altar exige um sacrifício, e todo sacrifício exige um sacerdote. Então precisa ter o sacerdote para levar essa visão de Deus. É lógico que isso não impede a manifestação da glória de Deus em um lugar onde só tem mulheres, não, porque, como eu disse, a paternidade não é para refletir a paternidade de um homem, mas de Deus. E a Bíblia diz que Deus é pai do órfão, e a Bíblia diz que Deus é marido da viúva ou da abandonada. Então sempre tem o referencial de Deus em casa. Amém? Posso ouvir um glória a Deus por isso? Glória a Deus. Então Deus está lá, não é? Mesmo que tenha a visão da masculinidade saudável de um homem, Deus está lá, Deus está presente, Deus está agindo, Deus está pronto para manifestar a sua paternidade e a sua bênção sobre nós. Mas como pais, e talvez aqui junto com nossas esposas, nós temos uma grande responsabilidade. Falei para vocês que como nós podemos alterar a cultura de uma nação hoje pela manhã, a ponta da lança, lembra? Que um marido fiel, um casamento que respeita a monogamia, um marido fiel que valoriza a sua esposa, uma esposa valorizada, mulher forte nutre filhos fortes vão alterar e mudar a cultura de uma geração. Por que nós estamos sofrendo com uma cultura pervertida e enfraquecida? Porque Satanás atacou o casamento ao longo dos anos, dissolvendo os casamentos. O divórcio passou a ser normal, até dentro da igreja, que não poderia ser, porque nós tínhamos 3 opções: ou a gente manipula o outro, ou separa. Mas Deus está dizendo: eu quero transformar o casamento. Amém? A opção do mundo é essa: ou eu manipulo, ou eu acabo. A opção de Deus é nenhuma nem outra, eu transformo. Aleluia. Então todos nós precisamos ter isso. Essa dificuldade aqui de refletir esse modelo do céu e trazer para a terra, é nossa responsabilidade vencer. É nossa responsabilidade transferir uma paternidade saudável para nossos filhos. Mesmo na ausência do pai, ou na falta do pai, ou na negligência do pai, isso é possível, porque Deus é pai do órfão e do abandonado. E se ele entender a palavra, se alguém na família entender a palavra, essa paternidade é restaurada, a partir da pessoa que descobre essas verdades nas Escrituras. Nós estamos vivenciando, meus amados, uma geração de pais que estão dormindo, literalmente estão adormecidos, literalmente estão indiferentes com a sua responsabilidade na família. Por que as famílias estão enfraquecendo? Por que a sociedade está perdendo seus principais valores morais? Porque os pais, que eram para educar seus filhos, que era para orientar seus filhos nos princípios, estão adormecidos, entorpecidos pela distração desse mundo. Terceirizamos a educação dos nossos filhos para a mídia, para o celular. Não podemos fazer isso. Então não há uma paternidade sem relacionamento. Você imagina, você vai viajar com a sua família e você dorme na direção do carro. Você está colocando em risco a sua família? Sim ou não? Sim. Se você dorme na direção do volante, você está pondo em risco a sua família. Da mesma maneira, a inércia de muitos pais, e aqui eu estou incluindo pai e mãe,
a inércia de muitos pais está colocando em risco a família. Estão dormindo no volante. O resultado é que nós estamos colocando em risco a nossa família. Como é que eu posso vencer esses desafios geracionais se eu estou colocando a minha família em risco? Então nós precisamos despertar. A paternidade precisa despertar em nós, a partir de nós. Por isso esse tema, o despertar da paternidade. Nós precisamos acordar. Talvez e a Bíblia é muito forte em mandar acordar, né? Ela manda acordar as virgens, né? Ei, acorda, aí vem o noivo. As virgens acordam, se arrumam, se ataviam, porque mulher não vai para o encontro sem pentear o cabelo, né? Não sai de qualquer jeito. Homem sai, mas lá o texto diz que elas se arrumaram, se prepararam, foram acender a candeia. Então a igreja está adormecida, a igreja está distraída, a igreja está infantilizada. Por quê? Porque não tem paz. Quando João fala lá em 1 João, ele diz: eu vos escrevi paz porque vocês vão produzir filhos, vão gerar filhos. Ele escreve para filhinhos, para jovens e para pais. Os pais estão preparados para gerar filhos. Então nós precisamos acordar. Essa inércia de muitos pais está colocando a família em perigo. E a paternidade, gente, foi criada por Deus com um propósito eterno. A paternidade foi criada por Deus. E Ele, como pai, quer ser tratado como tal, como pai. Hoje a manifestação de Deus em relação ao homem é a sua paternidade, a paternidade dele em relação a nós. Então, essa paternidade que foi criada por Deus precisa ser despertar em nós, a partir de nós, para que nós possamos acordar desse sono. Olha o que diz lá em Efésios capítulo 5, versículo 14. Vamos ler do 14 até o 16. Dá para projetar? Você está colocando qual versão aí? NVI? NVI, né? Ok. Podemos ler nessa versão aí. A minha versão é revista e atualizada. Eu vou olhar aqui para poder ler com vocês. Olha lá. Porque aquilo que entre eles... Ao 14, começa do 14. Pronto. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Olha que forte é essa profecia. E na verdade, meus irmãos, eu tomo isso, embora essa profecia que Paulo está lançando sobre a igreja tem uma conotação vivida lá no Salmo, no Salmista 68, ele declara 3 verdades. Em primeiro lugar, que nós devemos despertar dessa sonolência. Desperta tu que dorme. Tomar uma postura de posicionamento. Levanta-te, posicionamento. E a terceira, Cristo te iluminará. Então essa promessa de Deus, há muitos órfãos espirituais na igreja. Por isso a igreja precisa despertar dessa sonolência. Eu estou profetizando que a igreja vai acordar. Em todo lugar que eu vou, eu libero essa palavra: desperta, ó igreja, posiciona-te, levanta-te, porque já é chegada a tua luz, a luz de Cristo em nós. Então nós vamos alterar isso através desse despertar da paternidade. Essa paternidade que vem de Deus, porque nós precisamos ter uma convicção em nós, uma convicção de que somos filhos. Essa convicção de que somos filhos e a convicção em nossos filhos naturais, que eles são filhos, em primeiro lugar nossos filhos, mas em última análise filhos de Deus, faz com que nós entendamos e vamos nos sentir realizados. Porque quando eu tenho identidade de filho, eu reconheço agora que eu tenho herança.
Servo, bastardo não tem herança, filho tem herança. Servo tem tarefa, servo tem recompensa, filho tem herança. Então, essa paternidade de Deus precisa ser vivenciada, porque nós não vamos fazer algo para ter uma recompensa na terra, porque eu não me preocupo com recompensa na terra, porque eu tenho herança, eu já tenho herança, e a minha herança, o ladrão não rouba, a traça não corrói, a ferrugem não destrói. Essa é a herança que nós temos em Cristo. É herança, a Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Ele. Ele é o primogênito e nós somos a igreja dos primogênitos. Todo primogênito tem herança dobrada. Agora, quando eu troco essa herança por um prato de lentilha, pelos prazeres da carne, pela sonolência, pela preguiça, pela maledicência, então eu estou perdendo as heranças celestiais que eu tenho. Então, o que eu estou dizendo com isso para você? Que você precisa parar de brincar de ser crente. Você não pode trocar a sua herança por um prato de lentilha. Você não pode trocar esse relacionamento com Deus por prazeres momentâneos, por uma alegria passageira, efêmera, tacanha, que se acaba, que se dissolve rapidamente. Então nós, homens, como sacerdotes, precisamos vencer a pornografia, precisamos vencer as distrações, precisamos vencer essa tendência de não nos responsabilizarmos por nosso lar. A responsabilidade aqui, eu estou dizendo para você, não é só botar comida em casa, amém? Você aprendeu isso hoje de manhã, né? Que isso aí não dá segurança para o menino, dá barriga cheia, tranquilo, ele come, ele brinca, mas o que dá segurança para ele é quando ele vê os seus pais amando visivelmente um ao outro. Isso dá segurança. Então nós precisamos entender isso. Esse é o plano de Deus. O plano de Deus é ter filhos. Nós precisamos desesperadamente de pais que influenciem esse mundo pela cultura da família. Está entendendo essa frase? Nós precisamos desesperadamente de pais que influenciem esse mundo pela cultura da família. Nós precisamos resgatar isso de certa forma, porque já está perdida. Humanamente falando, nós podemos dizer que essa batalha já está perdida. Até para educar seu filho hoje, se você exagerar, você pode ser denunciado, perde seu direito. Você sabe disso. Daqui a pouco nós vamos estar proibidos de falar certas palavras. A lei da censura está aí, pronta para ser votada. Vai ter coisas que nós não vamos poder falar aqui sem ser processado ou preso. Mas eu posso lhe garantir que os verdadeiros pastores vão ser presos, mas não vão deixar de pregar. Amém? Vamos ser presos, mas não vamos deixar de pregar. Porque a lei de censura está aí para ser votada. E nós precisamos orar por essa questão. Então nós precisamos, homens e mulheres que não tenham medo. Homens e mulheres que não vão permitir que a preguiça e o entretenimento roube o seu tempo e mortifique a sua consciência, amorteça a sua consciência. Nós estamos tão preguiçosos, tão entretidos com as coisas desse mundo, que a nossa consciência ficou entorpecida. Coisas que nós deveríamos rejeitar, estamos aceitando como normal. Não podemos. Valores estão sendo distorcidos, estamos fazendo com que isso seja normal, não pode. Precisamos ter verdadeiramente, gente, uma mudança de nível espiritual na igreja. E aonde é que isso começa? Diga assim: começa por mim. Amém? Eu não quero ser mais medíocre. Eu não quero mais uma família medíocre. Eu quero mudar de nível. E quando você muda de nível, a sua visão amplia. A sua visão fica ampliada.
E isso é importante para que a gente possa romper. Então, não podemos deixar nem que a preguiça, nem o entretenimento. Nós estamos passando muito mais tempo nas redes sociais, nas streams, né, que chama Netflix, sei lá o que mais. Passa muito mais tempo, é capaz de passar 2, 3 horas assistindo um filme, mas não passa 10 minutos lendo a Bíblia. Meu irmão, isso é um disparate para nós. Isso é uma vergonha para nós. Então o que isso vai promover? Uma consciência entorpecida. Uma consciência que não está mais alerta. Porque o Espírito Santo vai lhe dar alertas no começo, mas se você não dá atenção a sua consciência fica cauterizada. O que é uma consciência cauterizada? O Espírito Santo vem e te adverte, mas você nem nota mais. No começo ainda te causava algum incômodo. Você ainda ficava incomodado no começo, mas você endureceu o seu coração. Você deixou que o entretenimento entorpecesse a sua consciência. Daqui a pouco, sua consciência está cauterizada. O Espírito Santo fala e você não ouve. Eu não quero isso para mim. Não sei você. Mas se você quer mudar, você precisa se responsabilizar pela mudança. Amém? Arrependimento, gente, não é só uma mudança de pensamento. A Bíblia fala de 3 palavras para arrependimento no Novo Testamento. Uma delas é metanoia, que você conhece, que é a mudança do pensar. A outra é a metalomai, que é a mudança do coração. E a outra é metanoiete, que é a mudança de comportamento. Então presta atenção: mudança de mentalidade, mudança de coração, é o que eu sinto por aquilo. Eu sinto agora um nojo por aquilo, eu me envergonho por aquilo, e uma mudança de comportamento. Então não adianta só mudar a mente, tem que ir lá na ponta da lança, tem que mudar o comportamento. Se eu estou arrependido e continuo fazendo as mesmas coisas, então mudança de mente, mudança de coração, mudança de comportamento. Amém? Fala comigo, fazendo o gesto: mudança de mente, mudança de coração, mudança de comportamento. Mais uma vez: mudança de mente, mudança de coração, mudança de comportamento. Se não altera comportamento, esse arrependimento é ineficaz. Para o arrependimento ser eficaz, tem que mudar o comportamento também. Vocês estão me entendendo? Então nós precisamos romper com isso, com essa preguiça espiritual, com esse entorpecer da mente pelas distrações e o entretenimento exagerado. Não estou dizendo que você não pode mais assistir o filme. Eu gosto de filme, de vez em quando eu sento com a minha esposa e vou assistir. Não estou dizendo que você não pode mais assistir um futebol, não, mas se isso está roubando o seu tempo de Deus, isso virou pecado. Se você não tem mais tempo para Deus, porque só tem tempo para isso, isso virou pecado. A paternidade não desperta aí. E a família continua o quê? Sendo enfraquecida, enfraquecida, enfraquecida. Ela vai se dissolver. Homens e mulheres fortes fazem famílias fortes. Amém? Homens e mulheres despertos, acordados, serão fortes. E aí o resultado é que nós vamos poder alterar os valores da nossa sociedade. E eu penso assim: nós já vamos precisar de umas 4, 5 gerações para alterar alguma coisa, porque está contaminado as gerações. Então nós precisamos de um milagre para isso acontecer. Deus me disse no início desse ano que se nós formos obedientes, tivermos em santidade e formos estratégicos, nós vamos avançar em 4 anos o que levaria 40 anos para fazer. Então nós precisamos disso, de um aceleramento mesmo, porque não tem como recuperar, porque Jesus está voltando. Não dá tempo de recuperar, não dá tempo de ter 5, 6, 7, 10 gerações para restaurar.
Não tem tempo. Pelo menos no meu ponto de vista, não. Os sinais são muito claros que a volta de Cristo é iminente. Eu não sei quando, não sei que dia, mas eu sei de uma coisa: eu tenho que estar preparado. Amém? O importante não é nem o dia, nem como. O importante é se eu estou preparado ou não. Como eu não sei o dia, é melhor ficar preparado agora, não é não? Amém? É melhor ficar preparado agora. Então o despertar da paternidade deve vir precedido pelo despertar espiritual. Se não houver um despertamento espiritual, não haverá o despertar da paternidade. Isso tem que começar em quem na família? Pode começar por uma criança, por um filho? Pode, mas o natural não é. O natural é começar pelos pais. E tomara que Deus, se você tiver com o coração tão endurecido, desperte teu filho. Mas era para ser o contrário, era para você despertar a família, e não ele. Mas Jesus disse que se os santos se calarem, as pedras vão clamar. Eu não quero que pedra clame em meu lugar. Amém? Eu mesmo quero me arrepender e mudar meu comportamento, mudar de nível. Então o homem, ele pode gerar filhos, mas só pais deixa um legado. Os pais podem gerar filhos, mas só um casal pode gerar filho, mas só pais restaurados podem deixar um legado. Porque não é só uma herança natural, é um legado. O que é esse legado? É o chamado, é a missão que o seu filho tem. Seu filho não foi gerado por Deus usando você e seu esposo, sua esposa, para gerar sem propósito. Não, todos nós temos um propósito pelo qual fomos gerados. Descobrir isso se chama chamada. A minha chamada. Você só vai se sentir realizado quando entender para que é que você foi chamado. E isso é um legado que os pais deixam para os filhos. Despertar é fazer sair ou sair do estado de torpor e de inércia. Isso é despertar. Readquirir a força ou a atividade que era nossa inicialmente. Então por isso eu estou falando o despertar da paternidade. Nós temos modelo. Você sabe, o livro na Bíblia, no Novo Testamento, que mais fala de paternidade, ou que mais dá exemplo saudável de paternidade, é o Evangelho de João. O Evangelho de João é o mais relacional de todos os evangelhos. Ele é conhecido como o quarto evangelho, porque ele se diferencia dos outros três, que são chamados de evangelhos sinóticos. Ele é chamado de quarto evangelho porque ele se diferencia na sua teologia e no seu conteúdo. O conteúdo principal é onde o Evangelho de João é onde Jesus chamou mais a Deus por Pai. Você vai ver isso acontecendo várias vezes. O meu Pai, o meu Pai, o meu Pai. E vai ouvir uma ação de Deus em relação ao seu filho, ao seu filho, ao seu filho. Eu disse para vocês que nós temos modelo. Abra aí sua Bíblia em João, capítulo 5, versículo 19 e 20. João, capítulo 5, versículo 19 e 20. Na minha versão diz assim, você pode acompanhar pela tela ou na sua Bíblia. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo. Toda vez que na Bíblia você vai ouvir algo assim, em verdade vos digo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Já lembra dessas duas expressões nos evangelhos? Toda vez que Jesus disser isso, em verdade vos digo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Preste muita atenção no que ele vai falar depois, porque é um assunto acima da média em tudo que ele falou. É um assunto super importante no que ele falou. Então ele diz: em verdade vos digo, que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer,
o filho também semelhantemente faz. Versículo 20: porque o pai ama ao filho e lhe mostra tudo que faz, e maiores obras que essa lhes mostrará, para que vos maravilheis. Olha só que coisas importantes nesse relacionamento. Primeiro, uma dependência do pai. Jesus diz: o filho nada pode fazer de si mesmo. Uma dependência do pai. E aí ele diz logo em seguida: senão aquilo que vir fazer o pai. Ele observa o pai para imitá-lo. Ele olha para o pai. E toda criança naturalmente tem esse instinto de olhar o que o pai está fazendo para repetir. Então ele observa o pai e ele diz assim: e tudo que este fizer, o filho também faz. Ele imita. Ele é dependente do pai, não faz nada sozinho. Ele observa o pai, ele imita o pai. E aí o versículo 20 diz: porque o pai ama o filho. Há uma relação de amor entre pai e filho. Ele é amado pelo pai. Olha que coisa interessante, gente. Lá em Mateus capítulo 3, capítulo 4 também, no batismo de Jesus, quando Jesus é batizado, se ouviu uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado, em quem eu tenho grande alegria. Jesus ainda não tinha operado nada, Jesus não tinha feito nenhum milagre, a não ser aquele milagre de Canaã, do transformar água em vinho, que foi antes, e também de ter ensinado aos rabinos com 12 anos. Jesus já estava pronto aos 12 anos. Ele não tinha feito nada, ele não tinha ressuscitado o morto, ele não tinha andado sobre as águas, ele não tinha multiplicado o pão, ele não tinha expulsado demônio, nada disso ele tinha feito. Antes de fazer qualquer coisa, o pai diz para ele o quê? Este é meu filho amado. Por quê? Porque o amor do pai não é pelo que ele faz, mas pelo que ele é. Deus não diz isso no final do ministério de Jesus. Deus diz isso no início do ministério. Uma palavra de afirmação é importante para quem quer despertar a paternidade em seu filho. Não pelo que ele faz, pelo resultado. Lembra do boletim que eu falei hoje de manhã? Foi hoje de manhã do boletim? Não é por isso. Você é meu filho, é amado. É por isso que eu te amo. Não é pelo teu resultado, não é pela tua performance, não é por tua aparência, é pelo que tu és. Nós somos amados não pelo que fazemos, mas pelo que somos. E você precisa entender isso, porque se não entender isso, a paternidade de Deus nunca será real em sua vida. Você está procurando agradar a Deus com coisas, quando Ele quer ser agradado com relacionamento. Amém? Está procurando fazer coisas para Deus, e Deus está dizendo: para de fazer coisas e passa um tempo comigo. E vem orar comigo, e vem ler a Bíblia comigo. Então nós estamos procurando fazer coisas para agradar a Deus, quando Ele não quer coisa, Ele quer relacionamento. Isso quer dizer que eu não vou fazer nada? Não, quer dizer que você vai fazer, mas vai fazer pelo motivo correto, não para receber recompensa, porque você não precisa de recompensa. Quem tem herança não precisa de recompensa. Você vem, chega aqui, arruma as cadeiras, passa um pano, deixa tudo bonito, todo mundo vem, senta, vai embora, ninguém nem te agradece. Aí você diz: nunca mais eu faço, todo mundo ingrato. Você fez esperando uma recompensa. Isso é servo. Filho, arruma as cadeiras para Deus, está nem aí se alguém vai notar ou não, porque ele não tem tarefa, ele tem missão. É diferente. O servo tem uma tarefa, arrumar as cadeiras. O filho tem missão, preparar o momento para a manifestação do Pai, preparar o lugar para a manifestação do Pai. Estão entendendo? Amém? Então muda tudo ou não muda? Muda. Muda a forma como você faz as coisas, que agora você tem identidade. É uma relação de confiança. Se você continuar lendo aí o texto, vai dizer que o Pai lhe mostra tudo. Isso é confiança, transparência. Esses elementos precisam
está presente na família. O pai tem uma relação de confiança com o filho e o filho com o pai, não esconde nada. Ele mostra tudo o que faz e ainda potencializa o filho, porque ele diz assim: ele fará obras maiores. Todo mundo que eu treino, que eu discipulo, que meus filhos, eu profetizo isso: você vai mais longe do que eu. Precisa ir, porque é papel do pai potencializar o filho. Está entendendo? É papel do pai potencializar o filho. É papel do pai fazer com que o filho tenha condições de ir mais longe do que ele foi. É papel da mãe fazer isso, é papel do pai fazer isso. Esse relacionamento, esse modelo do céu, tem uma via de mão dupla. O filho tem dependência, observa, imita. O pai tem um relacionamento de amor, de confiança e de potencializar o filho naquilo que vai fazer. Extraordinário essa revelação de João capítulo 5. Então, nós temos um modelo, e para que a paternidade seja potencializada, precisamos disso. Então, paternidade, gente, é a habilidade de produzir aquilo que ele mesmo é. Um pai vai além de lições, ele transfere vida, ele deixa legado. É essa habilidade de produzir aquilo que nós mesmos somos em Deus. Mas se eu não sou nada em Deus, o que é que eu vou produzir? Há um princípio nas Escrituras, chamada de primeira menção, que toda espécie reproduz segundo a sua espécie. Se eu estou desconectado de Deus, se eu sou medíocre no meu relacionamento com Ele, o que é que eu vou gerar? Mediocridade. Por quê? Porque é um princípio bíblico e certo, que cada um reproduz segundo aquilo que ele mesmo é. Eu falei hoje de manhã e ontem à noite, responsabilidade. Ser pai exige responsabilidade. Por quê? Porque tem que ter altar. Se tem altar, tem que ter sacrifício. Se tem sacrifício, tem que ter o quê? Sacerdote fiel. E o que é o sacrifício, pastor? Sacrifício somos nós mesmos. É você. Já não é torradinho mesmo, queimadinho da Silva, como diz. Não sobra nada, só a cinza. Por quê? Porque já não somos mais nós. Paulo entendeu isso lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Ele diz: eu estou crucificado com Cristo, e já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Então não é mais eu, é Cristo. Cristo é o centro. Cristo é o centro. Não somos mais egocêntricos, somos cristocêntricos. Amém? Não sou mais eu, é Cristo em mim. A paternidade é despertada a partir daí. É necessário amor, meus irmãos, para levantar alguém que não lhe compreenderá por muitos anos, porque os filhos não compreendem ainda os papéis dos pais. Levará anos para ele compreender. Você já viu aquele ditado que o pai diz para o filho: quando tu for pai tu vai entender? Já usou essa expressão, você que é pai? Eu já. Quando tu for pai tu vai entender. É preciso muito amor para compreender, para amar, para valorizar, para aceitar, para perdoar uma pessoa que vai levar muito tempo para entender o que você está ensinando hoje. Por isso aqueles elementos são importantes: graça, perdão e aceitação, que nós ensinamos na primeira noite. Tá disponível no canal do Facebook. Então, se você não veio, assista, vale a pena. Está lá no canal do Facebook da igreja. Então é importante isso, é necessário para que nós possamos fazer com que esse filho, que tem uma compreensão limitada e às vezes até errada,
possa chegar à maturidade e compreender o que você está ensinando hoje. Não é assim que Jesus faz conosco? Ele disse para os seus discípulos: há coisas que vocês não entendem agora, mas vão entender depois. Ele disse isso para os discípulos: vocês não estão entendendo agora, mas vão entender depois. Por que não estavam entendendo agora? Porque eram imaturos. Quando vocês forem mais maduros, vocês vão entender. E nós precisamos romper da imaturidade para a maturidade. E todo filho que chega a uma compreensão de maturidade, a orfandade espiritual é eliminada. Porque o que acontece? A orfandade tira a bênção, mas quando eu tenho compreensão, a bênção eu pego de volta. Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos capítulo 8, versículo 14. Diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? São o quê? São o quê? Os que são o quê? Guiados pelo Espírito. Não podemos mais ser guiados pela nossa alma. Não podemos mais ser guiados pelo meu próprio vontade. Eu tenho que ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Encha a vasilha. São filhos de Deus. Porque, versículo 15: não recebeste um espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. É o Abba ou Abinu no hebraico, no grego, aliás. O Abba, Pai, Abinu, papai, meu Pai. Essa é a expressão que Paulo usa, porque agora o próprio Espírito, diz o versículo 16, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Versículo 17: ora, se somos filhos, somos o quê? Somos o quê? Não temos recompensa, temos herança. Glória a Deus. Eu não estou fazendo nada para ter uma recompensa humana. O que vier humano é transitório, é passageiro, é bênção, vai vir, tudo bem. Mas eu não faço motivado por isso. Eu faço motivado pela herança que eu tenho eterna. Aleluia. Então Deus em Cristo fez com que a orfandade fosse destruída pela bênção da graça. O órfão terá pai, a viúva terá marido. Ele é pai do órfão e esposo da viúva, da abandonada. A paternidade de Deus é real, gente, e nós precisamos despertar essa realidade. Mas isso passa por uma mudança de comportamento, um arrependimento que nos leva a uma mudança de comportamento. Vocês entenderam, né? Mudança de mente, mudança de coração, mudança de comportamento, ou de atitude, comportamento. Mente, coração, comportamento. Mente, coração, comportamento. Se essas três coisas não acontecer, o arrependimento se tornou ineficaz. Você está convencido aqui na mente, mas nada alterou, nada mudou. Precisa ser mudado. Você lembra daqueles dois filhos? Jesus conta uma parábola. Um pai tinha uma vinha, e o pai adoeceu, chamou o primeiro filho entrou, e ele disse: filho, vai lá na vinha, cuida da vinha, eu estou doente. E o filho: não, pai, pode ficar tranquilo, deixa comigo, eu vou. Saiu e nem se importou com a ordem do pai, não cumpriu a ordem do pai. O segundo, o pai disse: meu filho, vai lá, cuide da vinha. E o filho disse assim: vou nada, pai, tenho mais o que fazer, vou fazer não. Saiu, e no meio do caminho ele se arrependeu, mudou sua mente, mudou seu coração e mudou ele foi e fez o que o pai pediu. Não adiantava ter se arrependido e dizer: eu falei muito mal com meu pai, mas não cuidou da vinha. O arrependimento completo
vai lá e cuida da vinha. Aí Jesus pergunta: quem foi que obedeceu ao pai, o primeiro ou o segundo? E os homens foram impedidos de falar outra resposta a não ser o segundo, porque o primeiro honrou o pai com palavras, mas o segundo honrou o pai com o comportamento. Eu quero ser o segundo filho, amém? Nesse caso eu quero ser o segundo, porque uma coisa é ter Deus como Salvador, outra coisa é ter Deus como Pai. É ter Deus como Pai. Então, paternidade, em primeiro lugar, exige fé. Paternidade exige fé. Em João capítulo 1, versículo 12. João capítulo 1, versículo 12. Eu estou terminando com essas três coisas. Paternidade exige fé. João 1, 12 diz o que lá? João 1, 12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Como é que a paternidade começa? Pela fé. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem, os que têm fé. Então a paternidade exige fé. Fé no Novo Testamento é pistis, palavra grega. Fé no Antigo Testamento é emuná em grego. Emuná quer dizer fidelidade, obediência. No grego, pistis quer dizer acreditar em algo. E eu não creio que a Bíblia está em contradição, eu creio que a Bíblia está se completando. Então, fé verdadeira é fidelidade e obediência naquilo que cremos. Amém? Naquilo que cremos. Então, paternidade exige fé. Segunda coisa, Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5. Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5. Vindo, pois, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar, versículo 5, os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Qual foi essa plenitude do tempo? O que foi que esse filho que foi enviado precisou fazer? A plenitude do tempo, deixa eu te explicar o que é plenitude do tempo. Plenitude do tempo é quando o tempo de Deus se encontra com o tempo dos homens. Toda vez que o tempo dos homens se encontra com o tempo de Deus, chamamos a isso de plenitude dos tempos. Só que houve a plenitude do tempo, que foi quando Jesus nasceu, viveu 30 anos e morreu na cruz. Então, essa plenitude que Paulo está falando de Gálatas é esse momento da cruz, onde Jesus morre. Então, paternidade exige cruz. Paternidade exige fé, paternidade exige cruz. Você tem que morrer. Amém? O seu ego tem que morrer. Sabe quando nós vamos estar verdadeiramente vivos? Quando estivermos totalmente mortos. Não estou falando do físico, estou falando do ego, da alma. Você só estará verdadeiramente vivo em Deus quando você estiver totalmente morto na tua alma. A Bíblia diz que se nós morrermos, vamos viver. Então, paternidade exige sacrifício, exige responsabilidade, exige cruz. E por último, para finalizar, o texto que nós já lemos, não vamos precisar ler de novo, de João capítulo 5, versículo 19 e 20. Paternidade exige relacionamento. Exige relacionamento. Sem relacionamento não há paternidade. Então não basta ser pai, tem que participar. Já ouviu aquela propaganda? Não basta ser pai, tem que participar.
Porque um homem pode gerar filho, mas só um pai deixa legado.